Olá, hoje nós vamos para o capítulo 28 do livro dos Salmos. Isso significa que é o Salmo 28. Salmo 28 na nossa numeração grega, que a gente segue, que a igreja segue. E na numeração hebraica, caso a sua Bíblia siga a numeração hebraica, é o Salmo 29. Salmo 29 traz para a gente a voz de Deus durante a tempestade, ou a voz de Deus na tempestade. Esse salmo, ele é naquela família dos salmos considerado um hino que é um salmo de louvor. Dentre os salmos de louvores, nós temos ali uma subclassificação chamada hinos. Então é um salmo de louvor classificado como hino. Esse salmo de louvor, esse hino, que é o Salmo 28, ele era geralmente cantado na festa dos tabernáculos, na festa das tendas, sabia? Então é um salmo muito bonito, né? Mostra, né, Deus durante a tempestade, ou seja, ele mostra Deus como aquele que está acima da tempestade. Tanto é que os trovões que se ouvem numa tempestade é mostrado no salmo como se fosse a voz de Deus ali, tá bom? Mas vamos lá? Vamos dar um joinha nesse vídeo, dá um like agora, espalhe para todas as pessoas, convide mais gente para fazer essa caminhada com a gente aqui. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos então ler e rezar o Salmo 28. Salmo 28, Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, ó filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e poder. Rendei-lhe glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus de grandeza retumbou. O Senhor trovejou sobre as águas imensas. A voz do Senhor faz-se ouvir com poder. A voz do Senhor faz-se ouvir com majestade. Fendem-se os cedros à voz do Senhor. Quebra o Senhor os cedros do Líbano. Faz saltar o Líbano como um novilho e o Sarion como um búfalo novo. A voz do Senhor despede relâmpagos. A voz do Senhor abala o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos. Desnuda as florestas e em seu templo todos bradam glória. O Senhor preside ao dilúvio. O Senhor domina como rei para sempre. O Senhor há de dar fortaleza ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo, dando-lhe paz. Muito bem, eu disse para você que esse Salmo 28 é um salmo que era cantado no encerramento da festa dos tabernáculos. Atenção, qual que é a festa dos tabernáculos, a festa das tendas? Vamos relembrar? Quando a Bíblia explica o que é a festa dos tabernáculos, então você vai fazer o seguinte, você vai lá em Deuteronômio capítulo 16, tá bom? Vai lá. Quer assistir o vídeo do Deuteronômio capítulo 16? Vai aqui, ó. Deuteronômio capítulo 16. Em Deuteronômio capítulo 16, precisamente no versículo 13, explica o que é a festa dos tabernáculos, explica o que é a festa das tendas. Muito bem, este salmo, o Salmo 28, é um hino considerado na família do salmo como um salmo de louvor, subclassificado como um hino cantado no encerramento da festa dos tabernáculos. Muito bonito mesmo. E é interessante que o salmo repete várias vezes, a voz de Deus, voz de Deus, voz de Deus, voz de Deus. O que é voz de Deus? Aqui o salmista, ele quer fazer uma identificação com os fenômenos da natureza. E ele identifica os trovões como a voz de Deus. Então o trovão que rebombou, né, que ecoa, né, o salmista apresenta como a voz de Deus.
né? Então todas as vezes que se ouve o trovão, né, que fende os cedros, que está sobre as águas, que despede relâmpagos, é a voz de Deus. Mas não simplesmente como se fosse a voz de Deus, é uma maneira de explicar os trovões. Não é isso. É a voz de Deus para dizer: Deus domina tudo. Deus domina o dilúvio, Deus domina a tempestade, Deus domina os relâmpagos, Deus domina tudo. Então, o salmista, ele faz questão de dizer que Deus está acima de toda a criação e Deus mostra o seu poder através justamente das tempestades e através dos trovões que ecoam, mostrando o poder de Deus. Por isso, a expressão voz de Deus, voz de Deus, voz de Deus é repetida várias vezes neste salmo, como se fosse a manifestação de Deus nas tempestades. O que eu queria chamar a atenção de você aqui é que esta identificação com o trovão e a voz de Deus não é simplesmente uma maneira de explicar o fenômeno meteorológico. Não. Por quê? Porque a voz de Deus aqui tem uma compreensão mais espiritual. É a voz de Deus que domina e a voz de Deus que mostra a sua majestade. É a voz de Deus que diz: eu comando, eu faço isso, eu faço aquilo. Ou seja, em poucas palavras, tudo está na mão de Deus, porque a majestade pertence a Deus. Então, todas as vezes que o salmista fala voz de Deus, ele identifica com trovão. Mas não simplesmente para dizer trovão, para dizer é de Deus que vem todo poder. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa para você no versículo 6. Versículo 6, interessante aqui, ó. Versículo 6, faz saltar o Líbano como um novilho, ou seja, Deus tem poder para tudo isso, e o Sarion como um búfalo novo. Sarion, o que é o Sarion? O Sarion, gente, era o nome que os cananeus davam para o Monte Hermon. Monte Hermon, uma montanha sagrada para os judeus, uma montanha sagrada que já existia ali antes dos judeus, mas os cananeus davam o nome, quem deu o nome de Hermon foram os judeus, antes de ser chamado Monte Hermon, era chamado Monte Sarion, tá bom? Outra coisa, versículo 7, só para você ver, a voz do Senhor despede relâmpagos, ou seja, a voz do Senhor, como se os trovões ordenassem que os relâmpagos pudessem vir. Na verdade, a gente não sabe que funciona assim, né? A gente sabe que primeiro é o relâmpago o trovão, ele vem depois do relâmpago, né? E não é o trovão que faz o relâmpago acontecer, mas o salmista quer dizer: a voz do Senhor tem poder de fazer o que quiser, inclusive de mandar os relâmpagos sobre a terra. Muito bem, o versículo 8 fala também de uma outra lugar que nós já estudamos aqui, ó. A voz do Senhor, né, que tem poder, abala o deserto. Imagina os trovões no deserto, né? O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Onde é que fica o deserto de Cádiz? Lembra comigo? Já estudamos, hein? O deserto de Cádiz, lembra? O deserto de Cádiz, gente, é aquele oásis onde o povo de Deus fez uma parada. Quando o povo de Deus estava pelo deserto, eles param em Cádiz e faz ali uma parada. Onde é que fica o deserto de Cádiz? Ele fica ali ao sul de Bersabeia. Onde que você vai encontrar isso? Números 20. Vai lá, vai lá no livro dos Números, já estudamos, assista o capítulo do Números, capítulo 20. Aí você vai lembrar onde é o deserto de Cádiz, que é onde um grande oásis que o povo de Deus faz uma parada, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa, versículo 10 vem aqui comigo. Olha aqui, o Senhor preside o dilúvio, o Senhor domina como rei para sempre. Como eu disse para você, todas as vezes que o salmista trazia a voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus, estava dizendo que Deus está no comando. Deus é que domina a tempestade.
Deus é que domina tudo o que acontece. E olha que interessante. Logo depois de dizer que a voz de Deus faz isso, que a voz de Deus fez aquilo, que a voz de Deus controla a tempestade, que a voz de Deus controla os relâmpagos, a voz de Deus que abala o deserto, olha como o Salmo termina. O Senhor há de dar fortaleza ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo, dando-lhe paz. Gente, preste atenção. Por maior que seja a tempestade, por mais terríveis que sejam os trovões, por pior que sejam os relâmpagos e os raios, no fim e por fim, Deus sempre fará a paz acontecer. Por isso, não se importe tanto com as tempestades que você enfrenta, com os barulhos horríveis dos trovões que você tem que escutar. Não se importe com a tempestade que assusta você, porque no fim, Deus sempre fará surgir a paz. Desliga o celular, desliga o computador, leia de novo o Salmo, reze de novo o Salmo e saiba. Tempestade passaremos, mas sempre o Senhor nos dará a paz. Versículo para iluminar o seu dia, o seu dia hoje, o seu coração. Versículo 11. O Senhor há de dar fortaleza ao seu povo, dando-lhe a paz. Et crucem Domini, fugit partes adversa. Vite teleo de tribiuda, radix David. Aleluia.